Bem-vindos, amantes da engenharia de motores. Hoje mergulharemos fundo no fascinante mundo da engenharia de motores e de seus combustíveis. E vamos a uma pergunta intrigante. Você sabia que 1 litro de etanol só tem 70% da energia de 1 litro de gasolina? Mas por que o etanol consegue ainda assim produzir mais potência? Para falar disso, dividi o vídeo em 5 partes. Falarei sobre mistura estequiométrica, densidade energética, vantagem química, vantagem de resfriamento e, por último, uma pesquisa da Ford que demonstra a eficiência e a potência que o etanol consegue trazer para um mesmo motor. Mistura estequiométrica nada mais é do que a mistura ideal de ar e combustível. Isso quer dizer que para cada combustível existe uma quantidade perfeita de partes de ar e partes de combustível. Quando a gente fala de gasolina, a mistura ideal é de 14,7 partes de ar para 1 parte de combustível. Já no etanol, é de 9 partes de ar para 1 parte de combustível. Com isso em mente, vamos falar um pouco agora sobre a densidade energética. A densidade energética nada mais é do que a quantidade de energia armazenada em um combustível. Para cada um desses combustíveis, existe uma quantidade de energia armazenada por litro ou por quilo de combustível. No caso do etanol E100, sem adição nenhuma de água ou de qualquer outro combustível, a gente tem uma densidade energética em volume de 29,66 mJ por litro. Já no caso da gasolina E0, ou seja, gasolina pura, sem adição de etanol, sem adição de nenhum aditivo, a gente tem uma densidade energética volumétrica de 32,28 MJ por litro. Quando a gente olha esses dois combustíveis em densidade energética por massa, o etanol possui uma densidade energética por massa de 28,24 MJ por quilograma, enquanto a gasolina tem uma densidade de 43,5 MJ por quilograma. Quando a gente faz um cálculo para poder entender a quantidade de energia em função da massa, transformando megajoules para quilowatt-horas, a gente vê que para cada quilo de etanol existem 7,84 kWh de energia armazenada. Já para a gasolina, por ser um combustível com uma densidade maior, a energia em função da sua massa dá um total de 12,08 kWh por quilograma. Agora vamos fazer um exercício aqui para entender o quão isso se traduz em vida real. Imagina que a gente tem um cilindro, um pistão padrão, e que dentro desse cilindro a gente tem uma massa de 14,7 kg de ar. É um número bem subjetivo e um número que talvez não seja real, mas é um número que vai me facilitar a minha conta. Então a gente tem 14,7 partes de ar dentro de um cilindro, e para que tenha a mistura estequiométrica de cada um desses combustíveis, para gasolina basta adicionar 1 kg de gasolina, mistura estequiométrica da gasolina é de 14,7. Mas para o etanol, para que a gente atinja a mistura estequiométrica desse combustível, precisaríamos adicionar 1,63 kg de etanol. Quando a gente calcula a energia contida dentro desse cilindro, que nada mais é do que a capacidade de potência que esse motor vai poder gerar, a gente consegue extrair um número bem interessante. Olhando aqui, do lado do etanol, a gente teria uma energia contida dentro do cilindro de 12,8 kWh. Já para a gasolina seria de 12,08, marginalmente igual. Então, isso quer dizer que, apesar de serem combustíveis diferentes e o etanol tendo uma densidade energética muito inferior ao da gasolina, quando você injeta a quantidade certa de etanol, ele consegue extrair praticamente a mesma quantidade de energia da gasolina. E nesse caso até um pouco a mais. E agora a gente vai para um ponto fundamental no que se trata de etanol. Ele possui 2 vantagens principais, uma vantagem química e uma vantagem por resfriamento. Primeiro vamos falar sobre uma vantagem química. E o que é a vantagem química do etanol? Ela se traduz principalmente pela alta octanagem que esse combustível possui. E o que é octanagem? É a capacidade de resistência à detonação, ou seja, toda vez que você coloca um combustível dentro de um cilindro, ele tem uma capacidade de resistir à detonação espontânea.
e todo o combustível é medido em unidades de RON. O que esse teste faz? Ele aumenta a taxa de compressão do motor até que ele atinja o NOC, que é a detonação espontânea. E quando esse valor é atingido, eles anotam e definem que aquele combustível possui uma octanagem X. E quanto maior esse valor, mais resistente ao NOC esse combustível é. Para os combustíveis comuns que a gente tem aqui no Brasil, combustível de bomba, no E27, que nada mais é do que a nossa gasolina comum, ele possui um RON de 93. Já para o etanol, que é o E96, ou o etanol hidratado, ele possui um RON de 112. E aqui você já consegue ver a diferença que o etanol faz. No gráfico do lado você pode ver como o etanol consegue aumentar o número de RON de uma gasolina, partindo de RON 80, RON 86, RON 91 e RON 95. No início da mistura, o etanol tem um pulo muito grande, fazendo com que a gasolina dispare em número de RON. Porém, quando a gente olha nesse gráfico, o uso de etanol a partir de 50% em relação à gasolina passa a ter um ganho significativo bem inferior ao do início. Ou seja, a partir dali o etanol já não faz tanta diferença assim na octanagem da gasolina. E agora, indo para a segunda vantagem, a vantagem de resfriamento, é onde o etanol passa a ser realmente significativo. Quando você utiliza o etanol, ele traz consigo uma vantagem única, o efeito de resfriamento por evaporação. E por que única? Não que a gasolina não tenha esse mesmo efeito. E quando a gente compara o gráfico com 100% de etanol e 0% de etanol, é visível quanto o delta de temperatura é gritante. Com 100% de gasolina, 0% de etanol, o máximo de delta de temperatura é de 19 graus Celsius. Enquanto quando você usa etanol puro, E100, esse delta passa a ser de 81 graus Celsius. E isso ocorre ao que chamamos de calor latente de vaporização, ou CLV, que nada mais é do que a energia absorvida pelas moléculas de combustível quando elas estão se tornando vapor. Para se ter uma comparação, o CLV de E0 contra E100 em kJ por quilograma é de 300 para 928 no caso de E100. E quando a gente olha a relação de CLV por quilograma de ar combustível, aí que a diferença fica muito gritante. No caso do E0, ele fica ali mais ou menos em torno de 19,10. E quando a gente olha para o E100, ele vai para 92,8, o que dá uma melhora de 4,85 vezes. Quando a gente faz um gráfico que combina a vantagem química com a vantagem de resfriamento, a gente consegue ver que mesmo após os 50% que antes era o limitante, aqui ele continua aumentando, porque ele continua tirando a temperatura de dentro do motor. E como se isso já não fosse o bastante, a Ford fez uma pesquisa comparando dois motores utilizando gasolina E10 e o etanol E85, que são os combustíveis mais comuns lá nos Estados Unidos. Os resultados foram simplesmente fascinantes. Esse teste se baseou em aumentar a pressão dentro do motor até que ele atingisse um ponto de detonação. Isso é medido pelo que chamamos de BMEP, o Brake Mean Effect Pressure, que basicamente é uma forma de traduzir torque por litro. E os números falam por si mesmos. A 5.000 RPMs, o E85 atingiu uma pressão de 19,5 bar, enquanto o E10 alcançou apenas 9,9 bar. Agora, se a gente faz a conta, isso se traduz em uma potência de 381,3 cavalos de potência para o E85 contra 193,6 cavalos de potência para o E10. Simplesmente o dobro da potência com combustíveis diferentes. E isso é possível pelo quê? Porque com o etanol, eles conseguiram atingir uma taxa de compressão maior, de 13 para 1, enquanto com o E10, o máximo atingido foi de 10 para 1. Com uma taxa de compressão maior, a gente tem uma queima mais eficiente do motor. E isso é a principal vantagem do etanol.
Com o etanol você consegue adicionar mais boost, você consegue ter mais taxa de compressão e você consegue melhorar o seu tempo de ignição, fazendo com que você tenha um motor muito mais eficiente. E claro, vale ressaltar que essa foi uma pesquisa que foi feita para medir a mistura ar-combustível ideal, ou seja, lambda 1. Então, se você adicionasse mais combustível no E10, é claro que ele ia atingir mais potência, porém ele ia consumir mais. Então, para ter um comparativo ideal, eles utilizaram sempre a mistura estequiométrica. Bom, e com tudo isso a gente consegue ver o porquê que o etanol consegue trazer mais potência para o motor. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E deixe aqui nos comentários falando pra gente se você sabia que o etanol trazia tanta vantagem assim para o motor em relação à gasolina.